Boa tarde, torcedor tricolor do Fluminense. Tem oportunidade de mercado nesse vídeo aqui e, obviamente, que a dupla da Central Fluminense está aqui junta para trazer para você os números desses dois jogadores que poderiam muito fácil compor o elenco do Fluminense. Eu ia falar já que os números são melhores até que gente que ganha muita grana no Fluminense, que tem um nome que eles não têm, mas o Brasileirão mostra que eles têm futebol sim para poder jogar no Fluminense. Capuano, boa tarde. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer muita informação sobre esses dois jogadores e comparar com esses dois jogadores do Fluminense também, né? Boa tarde, Daniel. Boa tarde pra galera. Cara, assim, é complicado, porque eu sei como é que a galera funciona, eu sou um pouco assim também, Daniel. O pessoal vai ver, assim, de começo, vão ver o time que os caras jogam e tal, são jogadores que não tem muito nome, não são muito falados, o pessoal já vai botar uma resistência. É natural, tá? É natural. Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai trazer alguns números, a gente vai embasar a nossa opinião, tá? Pra mostrar pra vocês que, assim, são atletas, cara, que eles estão num perfil que o Fluminense deveria buscar. São jogadores jovens, jogadores de potencial, jogadores que estão em um clube que não vive o seu melhor momento, ou melhor, até vive o seu melhor momento, né? Mas comparado ao Brasileirão, é um clube que briga na parte de baixo, né? Então, assim, o Fluminense se torna muito atrativo e é esse tipo de contratação que o Fluminense tem que acabar buscando. Porque não adianta, a gente não vai conseguir tirar o Dudu do Palmeiras. A gente não vai conseguir tirar o Arrascaeta do clube de Remo, lá da Lagoa. Então, assim, a gente tem que buscar jogadores jovens, apostas, de bom nível, e jogadores em final de contrato. Esses dois jogadores têm contrato ainda, tá? Mas a tendência é que o salário e o valor de aquisição deles não seja tão alto. Então, seja alguma coisa bem Viável. acessível, viável para o Fluminense. Exatamente, Daniel. É isso, Tom. Rapidinho, pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Carpoano, chegamos à marca de 20 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência de vocês, o apoio. Batemos nossa meta, né? Batemos nossa meta do ano. Continue assistindo a Central Fluminense, deixando o seu like, que é muito importante pra gente. Você já sabe, os melhores produtos do Fluminense com desconto no link da descrição, Central 10. Depois de assistir esse vídeo até o final, dá uma conferida lá, que é muito legal as promoções de produtos do Fluminense no site da Centauro, parceiro oficial da Central Fluminense. Capuano, vamos começar a falar desses jogadores? Né? São dois jogadores que a gente já comentou bastante em off, em algumas lives, inclusive na estreia ontem no Central do Mercado, nossa live diária aí, né, de segunda a Que sexta. hoje tem de novo. Tem hoje de novo, quinta-feira, né, 8 da noite, você é convidado que está assistindo esse vídeo aqui. A gente comentou por alto desses dois nomes e a gente vai trazer números aqui. Já podemos trazer o primeiro aqui, Capone, colocar na tela para a galera ver? Porque Daniel, só fazer uma introdução rápida, tá? claro. Esse jogador que a gente vai falar é zagueiro, tá? Pra galera que não tá por dentro, ele é um zagueiro, beleza? E assim, por que a gente também traz esse nome aqui? Eu, particularmente, né, eu falei bastante isso na live ontem. Eu imagino que o Daniel concorde comigo, mas fica aí aberto para falar. Mas eu ainda acho que o Fluminense precisa buscar um zagueiro no mercado, tá? A gente tem Nino e Manuel titulares. O Manuel tá com proposta para renovar. A gente tem no banco o David Braz, que também tá com proposta para renovar, e o David Duarte, certo? A gente tem esses quatro zagueiros. Estou esquecendo de alguém? Não, né? Aí tem o Luan Freitas, que tem essas questões da lesão e tal, que toda hora se machuca, nunca está à disposição. Você tem o Matheus Ferraz, que já foi avisado que ele deve ficar por questão de se recuperar de lesão, mas já foi avisado que não vai ser aproveitado. E você tem aquela opção que a gente detesta, que é o Felipe Melo, improvisado na zaga. Então, assim, são quatro zagueiros. Eu gostaria de ter um quinto zagueiro, tá? E eu acho que o perfil desse atleta aqui é o perfeito, é o que eu falei ontem na live, eu acho que ele se encaixa perfeitamente. É um zagueiro jovem, tá? Mas que já mostrou nível em Série A. Não é uma aposta completa. É um jogador que viria para o Fluminense sem uma pressão de assumir direto a posição de titular, de, enfim, destronar Nino, Manuel, passar à frente de todo mundo. Viria tranquilo, sem muita pressão, para evoluir aqui e buscar sua posição, buscar seu lugar ao sol. Então, assim, para mim é perfeito, tá? Para esse cenário que eu enxergo, eu acho, repito, né, que o Fluminense tem que sim buscar um zagueiro. A gente sabe que a diretoria do Fluminense, pelo que está saindo de informação, parece que não está muito interessada nisso. Mas a gente traz aqui essa opção, até porque a gente acha necessário, tá, Daniel? E não sei se você concorda comigo, mas estou falando, né? Vamos falar aqui do Joaquim, zagueiro de 23 anos, tá? Do Cuiabá.
zagueiro Joaquim do Cuiabá, tem contrato com o Cuiabá até o final do ano que vem, até o final de 2023. Então, assim, ele ainda tem mais um ano de contrato, não viria de graça, o Fluminense teria que negociar com o Cuiabá, mas também é um jogador que já está indo para a reta final do contrato dele, o que naturalmente abaixa o valor dele. Exatamente. Vamos colocar os números do Joaquim na tela. A sua definição, a sua análise foi perfeita, né? É um jogador que viria nos mesmos moldes do Nino, quando ele veio em 2019, só que com Eu acho que ele viria com um pouquinho mais com segurança, né? de moral, porque o Nino era um zagueiro que tinha acabado de cair para a Série C, se a gente lembrar. O Criciúma tinha acabado de cair para a Série C. Exatamente, Joaquim fez uma temporada de Série A. Aí vou trazer alguns números dele, Capone, estão na tela aí. Joaquim no Brasileirão, 25 jogos, 1,4 interceptações por jogo, 1,6 desarmes por jogo e 68% dos duelos ganhos. Números bons do Joaquim no Campeonato Brasileiro. Daniel, números muito bons, tá? Assim, muita gente pode bater o olho nesses números e não ter muita ideia, assim, pô, mas tá, isso é bom ou ruim? Né? Porque é uma coisa que eu, particularmente, até sofro, né? De vez em quando. Vejo alguns números, assim, algumas estatísticas, beleza, mas isso aí é bom ou ruim? Tipo assim, é que nem quando fala de lateral. Fulano acertou 20% dos cruzamentos. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. A gente tem que pegar uma métrica aí para comparar. Então eu abri aqui, cara, as estatísticas de Nino e Manuel, que são os titulares do Fluminense na posição. Volta de novo ali na imagem do Joaquim, por favor, para comparar, tá? Ó, 1,4 interceptações por jogo, tá? O Manuel, que é o titular do Fluminense, ele tem 0,7 interceptações por jogo. É metade desse número. O Nino, que é o outro titular, tem uma interceptação por jogo, que é um número aí um pouco abaixo do Joaquim. Então o Joaquim tem números acima dos dois. Desarmes por jogo. Manuel, 0,7 novamente. Nino, 0,9. Joaquim, novamente, aí com dois números acima dos dois do Fluminense. Assim como o número de duelos, tá? O Manuel tem 47% dos duelos vencidos. O Nino tem 64%. O Joaquim, 68% dos duelos. Os números do Nino já são mais próximos, mas o Joaquim ainda está acima dos dois. O Capone, tá? É importante também a gente falar, né, que o Cuiabá ele sofre mais ataques, então a exigência ao Joaquim é muito maior. Então eu ia falar exatamente isso agora, Daniel. Você tirou as palavras da minha boca. A gente está entrosado. Eu ia falar exatamente isso. Esse é um ponto que a gente tem que refletir, que o Cuiabá é um time que sofre muito mais ataques que o Fluminense. O Fluminense é um time que joga, inclusive, mais com a bola, né? E geralmente propõe jogo. O Cuiabá, em várias partidas, vai jogar contra-atacando, vai receber, vai ficar mais exposto, né? Então é natural, tá, que os números do Joaquim sejam um pouco maiores do que os do Fluminense. Não quer dizer que Nino e Manuel sejam ruins, não quer dizer que o Joaquim seja melhor que eles. Eu acho até que não, tá? Eu acho que o Joaquim poderia até pensar em lá na frente buscar a vaga do Manuel, mas ainda não viria com esse status, tá? E o Nino é melhor do que ele, tá? Com todo respeito. Agora, outros números aqui, Daniel, que eu acho relevante da gente citar, que eu acho que também a gente pode analisar contexto, mas que são legais da gente trazer, é o seguinte: o número de acertos de passe, né? Porque a gente sabe que time do Fernando Diniz, o zagueiro precisa sair jogando. Então ele precisa acertar bastante passe, certo? O Joaquim tem 79% de acerto de passe, tá? O Manuel, nosso querido Manuel, que é o nosso zagueiro que não tem um passe bom, né? Que é o zagueiro mais fraco de passe da nossa dupla, tem 90% de passes certos. O Nino, 91%. Então, assim, os zagueiros do Fluminense têm um nível de acerto de passe bem melhor do que o Joaquim, né? Então tem essa saída de bola muito mais refinada. Mas aí também entra essa questão do contexto. Como o Fluminense é um time que valoriza muito mais essa saída, eles têm, os jogadores do Fluminense têm essa questão do passe mais valorizado, é mais fácil. O Joaquim muitas vezes vai ter que quebrar essa bola lá para frente, vai ter que dar o lançamento, que na verdade é um bicão para frente, né? E uma outra estatística que também tem a ver com isso, que eu acho relevante de trazer, que aí o Joaquim está bem abaixo de Manuel e Nino, são as perdas de posse, tá? O Manuel tem 6,3 perdas de posse por jogo. O Nino, o número é até menor. São 5,7 perdas de posse. E aí o Joaquim já é um número bem mais elevado, 9,7 perdas de posse. Então, assim, a gente vê que o Joaquim é um jogador que tem menos refino técnico para essa saída de jogo do que Nino e Manuel, pelos números. Mas é aquela coisa, ele trabalhando com o Fernando Diniz, encaixado no esquema do Fluminense, pode vir
a render e evoluir nisso. Vale lembrar que o Fernando Diniz já fez até Matheus Ferraz, né? Ter boa saída de bola. Então, isso aí, eu acho que não advoga tanto contra ele, mas é importante a gente E trazer. ele tem espaço para evoluir, como a gente disse. Joaquim tem apenas 23 anos. 23 anos, então seria um jogador com potencial a ser titular no Fluminense mais para frente. Então tá aí os números de Joaquim Capuano, porque tem outro jogador para a gente falar aqui sobre ele também, esse um pouco mais conhecido, né? O torcedor tricolor com certeza já ouviu falar melhor dele, que é o Meia PP, revelado no Flamengo, né? Ele começou como profissional, né, surgiu como um meia, né, de armação, camisa 10, mas ao longo do tempo, né, Capone, a gente estava até debatendo, discutindo, ele foi meio que recuando, virando um terceiro homem de meio campo, segundo homem de meio campo, até jogou de primeiro homem de meio campo e vai, né, se consolidando nessa situação e jogou bastante no Cuiabá, ele se firmou nessa temporada no Cuiabá e a gente também vai Na indicar ele temporada aqui na passada ele já era titular, né? Ele já era titular no Cuiabá, jogou até mais jogos no Brasileirão na temporada passada. Já é o segundo ano dele, mais uma vez se provando, né, a nível de Série A. É um jogador também jovem, Daniel, 24 anos. Ele, diferentemente do Joaquim, perdão, ele tem contrato até 30 de junho de 2024, um contrato aí um pouco mais extenso, mas é 6 meses de diferença. Também já tá caminhando ali para o fim do seu contrato, né? No final da próxima temporada ele já vai poder assinar pré-contrato com outro time. E assim, hoje, cara, eu acho que ele é muito mais um segundo volante e um terceiro homem de meio do que um camisa 10. Eu não veria, por exemplo, o Joaquim, não, perdão, o PP disputando posição com o Ganso. Eu não veria assim. Eu veria ele disputando a vaga do Martinelli ou a do Iago, ali no time do Fluminense, que é o segundo e o terceiro homem de meio do Fluminense. O Fluminense precisa, né? Tá atrás. Sim, tá atrás e precisa. Solta aí na tela, porque ele tem alguns números bem interessantes, ô Daniel. Em termos de participação em gols, o PP não foi bem na temporada. Ele tem no Brasileirão só um gol feito e nenhuma assistência. Mas em outros atributos que são muito relevantes para a posição dele, ele vai bem, cara. Essa média de 2 desarmes por jogo é um número muito bom. A gente vai trazer aqui uma comparação, tá? 86% de acerto no passe, número bom para um jogador de meio campo, muito bom, tá? E 53% de duelos ganhos. Novamente aqui, vamos comparar com 2 jogadores do Fluminense, que eu acho que tem características que a gente pode lembrar um pouco ali do PP. O primeiro deles é o Natan, tá? Natan. Vamos lá, Natan. Desarmes por jogo do Natan, 0,9. PP tem 2, é o dobro, mais que o dobro de desarmes. Acerto de passe do Natan, 84%, PP 86%. Duelos ganhos do Natan, 51%, PP 53%. Então o PP leva vantagem em todos esses atributos. Comparado com o Martinelli, Martinelli tem 1,5 desarmes por jogo, já é um número mais alto, até porque joga mais recuado, mas ainda não chegou no número do PP. Acerto de passe do Martinelli, 88%. Martinelli ganha. É um jogador que, de fato, tem esse refino técnico, né, no passe. E nos duelos, o PP leva vantagem, porque o Martinelli tem 48% dos duelos vencidos. A gente pode, Daniel, volta para minha cara aqui. A gente pode fazer novamente, contextualizar aqui, que, por exemplo, os números de acerto de passe do PP, é natural que ele seja um pouco abaixo, por ser um jogador que joga no Cuiabá e não no Fluminense, que é um time que valoriza muito a posse. O Martinelli, por exemplo, é favorecido pela maneira que o Fluminense joga, que é um time que troca muito passe. Mesmo assim, ele tem números parecidos com o do Martinelli em acertos de passe e melhores que o do Natan, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso já credencia demais o PP a ser um jogador que o Fluminense, no mínimo, olhar com carinho. Até porque, Daniel, é o que a gente falou ali no começo. São jogadores, cara, que estão no Cuiabá. O Cuiabá esse ano não caiu por pouco. Tá? O Cuiabá é um clube empresa, tá organizado, não atrasa salário, etc e tal. Beleza, cara, mas ainda é o Cuiabá. O Cuiabá briga sempre na parte de baixo da tabela. Ano que vem, subindo 4 equipes tradicionais do Brasileirão, a tendência, o Cuiabá, claro, pode se reforçar, pode se organizar, mas a tendência é que o Cuiabá seja mais credenciado a cair ainda do que foi esse ano. Esse ano já achei até surpreendente o Cuiabá não cair. Na verdade, o Cuiabá já são 2 temporadas surpreendentes dele não cair, porque os 2 anos ele entrou como favorito à queda. Então, assim, é outro nível para esses 2 jogadores. Eu acho que isso pode pesar a favor do Fluminense na hora de seduzir, fazer uma proposta, caso ache que seja de interesse, tá? Mas jogar Libertadores, enfim, esse tipo de coisa. Cara, são duas questões que eu quero falar, né? É muito melhor você ter um Joaquim no elenco
um PP no elenco com potencial de se desenvolver do que você ter um David Braz por 2 anos de contrato, que é o que saiu de notícia. O Fluminense oferecendo 2 anos de contrato com o David Braz, que vai terminar o contrato com 37 anos. Acho que dificilmente o David Braz vai jogar mais do que a gente já viu ele jogando aqui no Fluminense. E o Natan é aquela questão, R$500 mil. Será que vale e não a é um pena? jogador nosso. E não é um jogador nosso. Não é jogador nosso. PP aí, 24 anos, praticamente a mesma idade do Natan, muito mais barato e pode entregar, pode se desenvolver melhor do que o Natan. É esse tipo de visão de mercado que o Fluminense precisa se atentar. A gente quer um time com jogadores caros que não tem esse custo-benefício bom, ou a gente pode contratar jogadores mais baratos com esse potencial de se desenvolver e serem futuros titulares no Fluminense no elenco. Então, fica essa reflexão para você, torcedor tricolor. Se tem alguém aí do Fluminense assistindo a gente, vendo esses nomes, fica a reflexão para vocês também. São 2 jogadores que eu vejo com muito bons olhos. O Raí falou muito bem do Joaquim, né? O Raí é jornalista da Band Esporte, né? Da Band também. Sobre ele, o Joaquim é muito bom zagueiro, muito seguro, 23 anos só. Ô, Daniel, e termina a sua frase. Não, eu ia falar com o PP 24 anos, são jogadores que a gente precisa, né? No auge físico, né? Jogadores de 34 para lá. Não, são jogadores jovens, no ruim, vão correr muito. Ô, Daniel, e a provocação que eu queria fazer pra gente finalizar esse vídeo é o seguinte: será mesmo que se o Fluminense pegar o valor que investiu, por exemplo, num Cristiano Moldavo, que o Fluminense pagou no Cristiano lá os seus 9 milhões de reais, será que se o Fluminense for com os mesmos 9 milhões de reais no Cuiabá, não consegue levar os 2, não? Eu acho que até por menos. Eu acho que até menos. Sobra muitos milhões, hein? Eu acho que ainda sobra legal. Sobra então, assim, fica aí esses 2 nomes aqui registrados. Exatamente. Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Deixe sua opinião aí sobre esses 2 nomes, os comparativos que a gente fez. Dê o seu feedback nos comentários, tá certo? Dá uma olhada aí agora que você assistiu o vídeo conosco, os melhores produtos do Fluminense com desconto no link da descrição, cupom Central10. Beleza? Central Fluminense vai voltar ainda ao longo do dia com mais informações. Importante lembrar, hoje, quinta-feira, dia 17, live Central no mercado da bola, tudo sobre o mercado da bola tricolor. 8 da noite estaremos ao vivo, eu e Felipe Capuano aqui. Beleza? Um abraço, valeu galera, tamo junto.